Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como prometido aí, eu gravaria a aula de número 7, da nossa lição, desse segundo trimestre de 2025, e tem como tema da lição 7, Eu sou a ressurreição e a vida. Nossa lição 7, com esse tema, tem o texto áureo que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25. A verdade prática nos ensina: o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Nossa leitura bíblica em classe, ela se dá no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, do versículo 14 e versículo 15, depois do versículo 17 até o versículo 21, e depois o versículo 23 ao versículo 27. É onde vai ser feita a nossa leitura, chamada leitura em classe. Diz assim: Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pois bem, nossa lição, então, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da nossa lição é identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus Pai. O segundo objetivo da nossa lição, irmãos, é analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. O terceiro ponto aqui importante que a gente precisa aprender nessa lição é apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Pois bem, nós precisamos, ao término dessa lição, ter alcançado esses 3 objetivos. Vamos lá, então vamos tentar aí alcançar a sua vida, nesse primeiro objetivo, que é identificar o propósito de Jesus nesse milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos lá, a nossa introdução, ela diz assim: o encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia revela aspectos especiais que poderão identificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nessa lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição de seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Essa é a nossa introdução. A palavra-chave da nossa lição é vida. Por que a palavra-chave da nossa lição é a palavra vida aqui? Porque Jesus, ele dá a vida, ele é a vida. Então, o tema principal aqui, que eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está declarando para nós, servos do Senhor, para toda a humanidade, que
que Ele é a própria vida. Então, através disso aqui, nós estamos estudando nesse dia, nós vamos compreender cada vez mais que a vida está e a vida é Jesus Cristo. Primeiro propósito de Jesus, aí no tópico 1, vamos tentar acompanhar aqui. Eu acho que está ao contrário, por eu estar fazendo a gravação com o celular virado para mim, eu acho que vai estar as letras aqui, para mim está normal, mas eu acho que aí na gravação vai estar a letra ao contrário. Mas você tem a revistinha aí que você baixou, você pode estar verificando nela aí, tá bom? Propósito de Jesus, o primeiro tópico. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo, né? O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando nessa lição. Este é o último dos 7 sinais, ou seja, dos 7 milagres encontrados no Evangelho de João, que representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus, antes da sua crucificação. Capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afastava de Jerusalém após uma tentativa de prisão, se dirige para além do Jordão. Deixa eu mudar aqui. Irmão, é a primeira vez que eu estou gravando uma aula, então, os irmãos, tenha um pouquinho de paciência aí, tá bom? Pois bem. Eu acho que eu passei aqui. O Jordão. Certo. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já ao leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Então, irmãos, esse tópico, primeiro tópico aqui, né, da lição, nós vemos que somente o evangelista João relatou a ressurreição de Lázaro. Os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né, que são esses evangelhos não falaram sobre essa ressurreição de Lázaro. João fez questão de relatar e como sendo ali o último milagre de Jesus ser crucificado. É bom lembrar que quando Jesus estava distante da onde estava Lázaro, de fato não era uma distância que ele levaria 4 dias, né? Tanto é que ele foi avisado que o seu amigo, o qual ele amava, estava doente, e ele não foi de imediato, né? Porque tinha um propósito. Então, o nosso primeiro objetivo, que como eu falei da lição, é descobrir aqui qual era o propósito dessa ressurreição, né? Que era para a manifestação da glória de Deus. Então, Jesus não estava tão longe a ponto de demorar mais, até mesmo porque quem foi avisar Jesus, né, que Lázaro estava doente, se fosse uma distância que levaria mais os 4 dias, não daria tempo, né? Então as pessoas foram lá, avisaram, Jesus disse, olha, essa enfermidade não é para a morte. Eles voltaram, levaram a notícia que Jesus não estaria vindo, e quando Jesus chega ali na aldeia, já havia passado 4 dias que Lázaro estava morto, né? É interessante aqui a gente pensar numa questão cultural, né? Dentro de uma cultura, de uma tradição, né? Dos judeus, eles acreditavam que quando uma pessoa morria, por 3 dias, a alma dessa pessoa ficava ainda, né? Vagando, rodeando, e poderia entrar novamente na pessoa ali e ela voltar a ter vida. Então, quando Jesus ele aguarda que após o 4º dia para que ele pudesse estar ali, tem também um propósito nisso daí, né? Primeiro é para que o nome de Deus seja glorificado, e o propósito do 4º dia é porque se alguém duvidasse da ressurreição, se Jesus chegasse no 2º dia, né, e Lázaro ressuscitasse, eles podiam dizer, não, mas a gente sabe que até o 3º dia aí a alma fica vagueando aí, pode a pessoa voltar a viver.
no quarto dia isso seria impossível, pela crença deles, tá bom, irmão? Pelo aquilo que a tradição deles ali dizia que até o terceiro dia poderia voltar. Então no quarto dia seria impossível. Então Jesus deixou para mostrar realmente, de fato, o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, tá bom? Bom, segundo tópico do primeiro ponto, o desapontamento de Maria e também de Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e amizade que o nosso Senhor tinha pela família Betânia, pois ele os amava, foi assim que foi avisado, né? O teu amigo qual o Senhor ama, né? Ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rápido, né? Ou rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. Ou seja, ele não foi na hora que elas queriam, né? Como eu disse, tem um propósito nisso. E elas queriam que ele fosse lá para curar, né, Lázaro da sua enfermidade. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difícil que essas sejam, né? Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adianta no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Ou seja, que o autor da revista deixa bem claro que Deus não se submete ao nosso tempo, ao nosso querer, né? O desejo de Marta e de Maria era que Jesus chegasse no tempo em que elas pediram para avisar. E Jesus, ele demonstra também ali que não é no nosso tempo, não é no tempo daquele que precisa de um milagre, de uma cura, é no tempo dele. Porém, o autor aqui diz que Jesus não atrasa, né? E nem chega adiantado. Ele tem o tempo dele e o propósito dele para todas as coisas. Então, se você, porventura, está esperando algo de Deus, tem pedido algo e você tem, perdão, determinado aí uma data, né? Até tal dia, se não acontecer, eu vou largar. Se até tal dia não der certo, eu vou parar. Então, é coisa para a gente refletir nessa lição. Deus não se submete à nossa vontade, o nosso querer, o nosso prazo. Nós não determinamos prazo para Deus. Deus age no tempo dele, na vontade dele, no querer dele. Então é bom guardar isso no coração e ter a certeza que Deus não se atrasa e nem chega adiantado. Então não se preocupe. Tudo que você precisa Ele conhece e Ele vai realizar tudo aquilo que estiver dentro da sua vontade. A sua vontade, eu digo, da vontade do Senhor nosso Deus, no tempo dele. Tá bom, meus irmãos? O tempo divino. Maria e Marta acreditavam que Jesus estivesse em Betânia. Ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com os planos delas. É aquilo que eu já falei aqui, né? Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera. O esperar nem sempre está dentro das nossas vontades, né, irmão? Nem sempre o esperar está dentro das nossas vontades. Eu esqueci de mudar ali, tá bom? Por isso que eu dei uma paradinha para mudar. Não sei se vai dar para ver alguma coisa, mas tudo bem. Então, o esperar é uma experiência extraordinária também, né? Da parte de Deus para conosco. Essa experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido e a ausência, né, temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo, né, à amada família de Betânia. Então, meus irmãos, o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos, né?
também de Maria e de Marta, enquanto elas acreditavam que Jesus deveria ter vindo no momento em que elas pediram, em que avisaram, em que clamaram socorro, Jesus faz propositalmente elas esperarem para que elas pudessem vivenciar uma experiência nova. Eu fiquei pensando aqui, que eu estava lendo, estudando um pouquinho dessa lição, que Marta e Maria, elas tinham uma convicção dentro delas. Jesus era o Filho de Deus, poderoso, né, em obras, e elas tinham a plena certeza no coração que se Jesus estivesse ali, ele tinha poder para repreender a enfermidade, dar saúde para Lázaro e não permitir que ele viesse a morrer. Olha que interessante. Então, guarde isso aí no seu coração. Às vezes nós estamos igual Marta e Maria. Nós temos a certeza que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que ele tem poder para dar saúde e repreender enfermidades, né? Mas às vezes, assim como Marta e Maria, faltou algo nelas, falta às vezes em nós, porque elas criam que Jesus podia curar, mas agora duvidavam no que Jesus podia ressuscitar. É interessante isso? A fé delas, tanto de Marta como de Maria, era extraordinária, para crer que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Só que elas não compreenderam que o mesmo Jesus, que tem poder para tirar a enfermidade, é o mesmo Jesus que dá a vida. Por isso que eu disse que a palavra-chave dessa lição é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, sou a vida. Jesus, ele declara muitas das vezes, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E também ele diz que ele é a ressurreição. Quando essas duas irmãs de Lázaro demonstram a sua fé no poder de cura, elas não demonstram que elas acreditavam que Jesus era poderoso também para dar vida. Olha que Jesus já havia ressuscitado, como foi dito aqui na lição, a filha de Jairo, o filho da viúva em Naim, né? Jesus já havia feito esses milagres, essas maravilhas de ressuscitar mortos. E agora elas acreditam que Jesus pode curar, mas não tem a fé em que Jesus pode ressuscitar o seu irmão Lázaro. É coisa para se pensar, né? Às vezes a gente crê que Jesus pode fazer uma coisa e não crê que ele pode fazer outra. Eu costumo dizer assim, às vezes, irmãos, nós lutamos com gigantes. E sozinho nós não conseguimos vencer. E quando Jesus entra na batalha, nós vencemos os gigantes. Porém, passa algum tempo, a gente enfrenta uma luta, e é uma luta bem menor, né, do que aquela que a gente enfrentou, que parecia ser um gigante, e de repente essa luta agora que a gente está enfrentando é considerada como um anão, de tão pequena que é. E a gente acaba perdendo um pouco a esperança de que Jesus pode dar vitória também para essa pequena luta, esquecendo de que Jesus já deu vitória em grandes lutas, em grandes batalhas. Então Marta e Maria estavam tão apegadas na cura, que esqueceram que Jesus também tem poder sobre a vida, que poderia ressuscitar. Tá bom, meus irmãos? Então, o propósito de Jesus aí, né, nesse milagre, era de fato glorificar o nome de Deus. E após 4 dias, já cheirava mal, né? E ele vai lá e dá a ordem, né? Lázaro, vem para fora. E o morto, né, ressuscitou para a glória de Deus. Tá bom? Bom, segundo ponto aí, o encontro de Marta com Jesus. Eu já falei um pouquinho aqui, né? Mas vamos tentar aqui. Opa. Tá aqui. Encontro de Marta com Jesus. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente. O seu irmão não teria falecido. Foi o que ela falou para Jesus, né? Está em João 11, 21. Né? Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Ele afirmou, seu irmão há de ressuscitar.
Essa foi a fala que Jesus deu para ela. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Ela vai até falar assim, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Os fariseus, né, tinham essa doutrina da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, tá? Mas os fariseus tinham essa doutrina da ressurreição do último dia. E Marta, ela está alinhada com essa crença, e ela não estava errada, né? Porque do juízo, né, da ressurreição de todos. Porém, ela só pensou no futuro. Meu irmão há de ressuscitar lá no último dia. E ela não teve a percepção de que ela estava de frente com aquele que é a vida, aquele que dá, aquele que tira, aquele que tem poder para todas as coisas. Ela não teve essa percepção. Ela só simplesmente, mesmo sabendo que Jesus fazia o extraordinário, disse, meu irmão há de ressuscitar no último dia, Senhor, eu sei disso, né? Quando fala, o que o Senhor está falando para mim, eu já sei, eu já conheço, né? E Jesus vai continuar ali a conversa com ela, né? Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus Cristo e a circunstância da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali adiante dela, né? Então, às vezes, irmão, a gente professa a fé em Cristo, como eu falei, fé em Deus, e às vezes parece que nós limitamos esse poder de Deus, esse poder do nosso Senhor Jesus Cristo para realizar aquilo que Ele quer realizar. E parece que a gente se limita tanto na nossa mentalidade tão pequena, frágil, necessitada, né, das coisas de Deus, e a gente acaba não enxergando que Deus pode ir e dar muito mais, né? Como diz as Escrituras, porque Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O pedido de Marta e de Maria era que Jesus viesse para curar Lázaro, né? E Jesus foi além disso. Tanto é que Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte. Quando Lázaro morre, alguém que ouviu isso vai ter falado, não, o homem mentiu, mas Jesus não mente. Números capítulo 23, versículo 19, diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Jesus não vai mentir. Quando ele disse que essa enfermidade não é para a morte, porque ele sabia o que ele ia fazer, o que ele ia realizar. Então aqui no segundo ponto, tópico 2, quando Lázaro ressuscitará? É uma pergunta aí. Quando Lázaro ressuscitará? Está aqui no segundo ponto do tópico 2. O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinado no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 24, né? Registrado isso. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Olha, isso é forte. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, o nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Ele diz, Marta, eu sei que o seu irmão há de ressuscitar nesse último dia. Está certo, você está certa. Porém, Marta, você precisa entender que você está diante daquele que tem poder de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Foi isso que Jesus falou, foi isso que ele declarou para ela. Ele estava dizendo, naquele dia sim vai acontecer, mas agora, você crê, eu vou fazer isso para o seu irmão. Então, como eu estava dizendo, Jesus estava dizendo para Marta ali, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Sei que seu irmão pode ressuscitar no último dia, mas eu vou trazer a vida dele agora. Eu tenho poder para isso, é isso que Jesus estava dizendo para ela. Em outras palavras, ele estava dizendo, você não crê que eu sou o Filho de Deus, que eu tenho poder para curar, eu tenho poder também para trazer a vida do seu irmão.
Então, quando Lázaro ressuscitaria, Jesus está dizendo, é naquele momento exato que ele estava ali, quando ele pediu, né, para ver o sepulcro. O terceiro ponto aqui do tópico 2, promessas de vida, né? Vamos ver se tem aqui, promessas de vida, tem um pedacinho aqui, nós já vamos pular o próximo aqui. Tá. A resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. E ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material como espiritual, quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim, disse Jesus no versículo 26, né? Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Então Jesus ali deixa duas lições ali valiosas para Marta naquela conversa que ele tem com ela. O diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu a sua fé e revelou verdades profundas sobre quem de fato Jesus é. Ele não é apenas aquele que cura, mas é também aquele que pode e dá a vida a todos aqueles que nele crê. Tá bom, meus irmãos? Então, partimos agora para o terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então, só fazer aqui uma avaliação antes da gente ir para o terceiro tópico. Como eu disse aqui, a gente tinha 3 objetivos, né? O primeiro era identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. Então, o propósito de Jesus aqui na ressurreição de Lázaro, volta a dizer, quando diz isso não é para a morte, essa doença, mas é para a glória do nome do Pai. Jesus deixou o propósito, então, para que Deus fosse glorificado. E não poderia ter acontecido antes do 4º dia, para que, em cima da tradição dos judeus, eles não dissessem que não teria sido um milagre, porque eles acreditavam que até o 3º dia poderia, então, a alma voltar no corpo. Jesus espera especificamente o 4º dia. Aí você pode falar assim, pastor, mas Jesus não ressuscitou no 3º dia? Então, e essa questão da tradição dos judeus aí de acreditar que até o 3º dia a pessoa poderia voltar à vida ali e não ter morrido de fato? Então, só que Jesus faz esse último milagre antes de ir para a cruz, né? Ele faz justamente provando que ele tem poder sobre a morte após o 4º dia. E comprovado ali na vida de Lázaro, ele não tem que comprovar mais nada na sua ressurreição, que já estava determinado para ser ao 3º dia. Tá bom, irmãos? Para se cumprir as Escrituras. Então, jamais, ainda que quisessem, né, os judeus questionar a ressurreição de Jesus ao 3º dia, não teria como, porque ele mesmo ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Tá bom? Então, resolvido aí o primeiro objetivo, né, que era identificar o propósito de Jesus na morte de Lázaro, foi glorificar o nome do nosso Deus. O segundo propósito, né, que nós tínhamos, que era analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria, ou seja, de que forma que solidificou a fé dela, mostrando para ela que ele não era apenas uma pessoa que tinha o poder para curar. Ela acreditava ser ele o Filho de Deus, mas a sua fé estava limitada apenas à cura divina. E a partir dessa conversa, Jesus declara para ela, eu sou a ressurreição e a vida, e ele declara para ela que ele tem poder sobre a morte a qualquer momento que ele quiser. Isso então também já sana para nós aqui o segundo objetivo da nossa lição, que era analisar de que forma essa conversa entre Jesus e Marta reforça a fé dela. Reforçou justamente provando que ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre a morte e sobre a vida. Amém? Vamos lá então ao terceiro ponto, para não demorar muito nessa aula, né? A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Agora essa aqui é importante vocês ficarem bem atentos, prestarem bem atenção nisso aqui, porque
Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? E você pode ser até questionado por aqueles que não conhecem a Deus e a Jesus ao qual você serve, a respeito da doutrina da ressurreição do corpo, tá? Existem muitos estudos que estão sendo infiltrados dentro das nossas igrejas, nós temos que tomar cuidado, tá bom, meus irmãos? Isso aqui agora é fundamental, esse terceiro ponto aqui para nós. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único, como já observamos outros milagres semelhantes que estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus vai afirmar sobre isso. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico, né? O apóstolo Paulo também se refere à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos, né? A ressurreição dos justos será em um determinado tempo e dos injustos será em outro determinado tempo. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida, seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 17. Vamos ler? Vamos lá. Vamos pegar aqui uma Bíblia para a gente fazer a leitura desses textos. A gente está quase encerrando já a lição. Vamos lá então. Primeiro ler 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 42, né? Versículo de número 42. Assim também é a ressurreição dos mortos, e semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. Então, esse corpo que nós temos, corruptível, né, será revestido da incorruptibilidade. É quando Paulo vai dizer, né, aquilo que é corruptível foi revestido da incorruptibilidade, né? Então, o nosso corpo que será ressuscitado, né, por Cristo Jesus, ele não verá mais a morte. Agora vamos concluir aqui em 1 Tessalonicenses 4 e 13, esse aqui eu acho que esclarece um pouco melhor, né? Para os irmãos aí não ficar perdidos. Só um minutinho, irmão, que eu estou uma Bíblia que eu não estou acostumado com ela, e leva um pouquinho mais de tempo aqui. Então 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isso aqui é muito lido em velório, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, ou os que estivermos vivos, né? Em outra tradução vai dizer assim, os que estivermos vivos, permanecemos na sua vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Tem outra tradução que ela diz assim, porque nós que estivermos vivos, não precederemos aqueles que dormem, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado em voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aí, presta atenção aqui, versículo 16, parte B, e os mortos em Cristo
em Cristo, preste atenção, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, né, permanecemos e seremos transformados. Então, para você entender, essa é a ressurreição dos justos. Tá bom? Quem morreu em Cristo Jesus, ela vai ouvir, né, essa voz de arcanjo, né, som de trombeta, como disse ali. Não sei se eu inverti aqui a fala, mas para você compreender. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos nesse dia do arrebatamento, nosso corpo será transformado, né, num corpo glorioso. E quem ressuscitar no dia do arrebatamento, que estava morto em Cristo Jesus, vai ressuscitar com o corpo transformado. Corpo glorioso, o mesmo corpo que Jesus se apresenta aos discípulos depois da ressurreição. Aquele corpo que ele atravessa a parede, mas se assenta com os discípulos e come pão e peixe. Tá bom? Esse corpo de glória que Jesus se apresentou aos discípulos também dará a todos nós. Se estivermos mortos no dia do arrebatamento, nosso corpo será transformado na ressurreição. Se estivermos vivos no dia do arrebatamento, preparados, né, para subir, é lógico, o nosso corpo será transformado num corpo glorioso para nos encontrar com o Senhor nos ares, tá bom? Não é nas nuvens. Nas nuvens é na descida de Cristo com a igreja triunfante. Na subida do arrebatamento é encontrar com o Senhor nos ares, tá bom, meus irmãos? Então, essa ressurreição é a ressurreição dos justos. Porém, tem a ressurreição dos injustos, que é a ressurreição para a segunda morte, que diz lá em Apocalipse. Vai ressuscitar para poder ser julgado no juízo final e então ali ser condenado e lançado no lugar de tormento da eternidade. Ali é para os injustos. Então são duas etapas. A ressurreição do justo se dará num período, a ressurreição do injusto se dará em outro período. Tá bom, meus irmãos? Guardem isso aí para vocês não fazerem confusão. Tem os TJs aí, eu não sei se aqui em Pouso Alto a gente tem os TJ, né? Deve ter, né? Eles costumam usar o texto de João dizendo que haverá um dia que todos ouvirão a voz, né, de Deus e ressuscitarão. Só que eles colocam que todos é no mesmo dia, e não é. Aqui a gente tem a definição bíblica que a ressurreição dos justos se dará no arrebatamento e a ressurreição dos injustos se dará para o juízo final. E a igreja não passa pelo juízo final. A igreja passa pelo tribunal de Cristo, tá bom? Isso aí é outro assunto, não vamos fugir aqui da lição, né? Mas dê essa pinceladinha aí só para os irmãos compreender essa questão da ressurreição do corpo. Então vamos lá, para não perder o fio da meada aqui, que eu já perdi. Tá. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão o corpo inglório destinado. Tem que ler um pouquinho antes aqui, né? A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos, tá bom, irmão? Tempos diferentes. Então, volta aqui de novo, ó. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15, ele vai fazer essa diferenciação dos tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja, aquilo que eu comentei com os irmãos, e os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos, que é os que estão vivos, que vão subir no arrebatamento. 1 Coríntios 15, 42, 1 Tessalonicenses 4, 13, 17, onde nós lemos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final,
aquilo que eu já expliquei, e receberão um corpo inglório, né? Destinado à condenação eterna. Isso aí também nós podemos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, e em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Bom, meus irmãos? Da morte para a vida, o segundo ponto do terceiro tópico, da morte para a vida. Aqui, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se identificava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. O versículo 25, né? Para o crente, a morte não representa o fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica, né, debaixo de uma ótica bíblica, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Bom, meus irmãos, o terceiro ponto do terceiro tópico, uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, no versículo 43, o nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. João 14:3. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Olha. Então, irmãos, resumindo aqui, né? Da morte para a vida, ponto 2, e uma viva esperança. Quando Jesus diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, alguns podem questionar, então o crente não vai morrer? Vai. Nós estamos sujeitos à morte física desse corpo físico, mas não a espiritual. Eu bati aqui no microfone, deve ter estourado aí. Então nós estamos sujeitos à morte física, mas quando Jesus disse aqui que ainda que esteja morto, viverá, Paulo vai esclarecer bastante isso nas epístolas. Ele deixa claro para a gente o seguinte, que quando nós morremos, se morrermos antes da vinda do Senhor do arrebatamento, a morte ela não será capaz de nos prender. Ela não tem mais poder sobre o nosso corpo se nós estamos em Cristo Jesus, porque ele venceu a morte, ele tem a chave da morte e do inferno. Tá? No sentido de que ele tem poder, ele tem autoridade sobre a morte. Tanto é que ele demonstra na vida de Lázaro que ele tem poder sobre a morte. Ele dá a ordem, Lázaro vem e o defunto ressuscitou. Isso prova o poder de Jesus sobre a morte. E quando ele morre e ressuscita, ele tem de fato todo o poder, como ele diz agora, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então Jesus, através desse poder, quando ele, no arrebatamento, ao bradar da voz de Deus para o arrebatamento, a morte não conseguirá nos deter, porque a voz do Senhor no arrebatamento fará com que a morte, aleluia, ela nos libere para a ressurreição dos corpos dos que morreram em Cristo Jesus para serem transformados. A morte não tem poder sobre a minha e nem sobre a sua vida. Podemos até estar sujeitos a passar por ela,
mas não permanecer. E essa é a nossa esperança. Cristo deixou isso para nós. Essa esperança Ele deixou para nós através da sua vida, dos seus ensinamentos. Essa viva esperança, como fecha o terceiro ponto do terceiro tópico. A viva esperança, né? Jesus, Ele demonstra ali o seu sentimento, né? Chorou, porque Lázaro está lá, ele chora e demonstra que ele tem sentimento, que ele sabe que a morte causa uma dor, né, nos entes queridos, mas ele deixa também a esperança de que isso aí um dia vai ter fim. Ele vem buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. É um fato aqui interessante, só para a gente não passar sem comentar sobre ele. E quando Jesus, João 11:35, se não me falha a memória, que Jesus chorou, 11:35, se não me falha a memória. É o versículo, o menor versículo da Bíblia do Novo Testamento. Quando Jesus chora, ali perto de Marta e Maria, tinha muita gente para consolar elas. E existia, né, uma cultura grega muito forte, né, naquele povo ali, naquela situação, naquele momento. A influência grega era muito forte. Tanto é que o Novo Testamento todo foi escrito no grego, né, e uma pequena parte em aramaico. E aí essa cultura grega, eles diziam que os deuses, né, que eles creiam nos deuses lá, você estudar um pouquinho sobre isso aí, os filósofos grandes lá, e aí você vai ver que eles entendiam que os deuses não se importavam muito com o ser humano, eles não tinham sentimento, né, com o ser humano. E Jesus vem provar que ele não é um dos deuses da mitologia grega. Jesus é o próprio e o único Deus existente. E provar que o Deus que nos criou não nos abandonou aqui nessa terra e que ele tem sentimento por nós. Quando ele chora, ele demonstra para todo mundo ali que Deus encarnado demonstra um sentimento pela humanidade. Por isso que ele mandou Jesus para morrer em nosso favor, por causa do sentimento de amor que ele tem por todos nós. Então é isso, irmãos. Agora nós vamos para a conclusão, né? Esse terceiro tópico que encerra os 3 tópicos. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. Tem relevância realmente. E a nossa esperança está em Cristo para a ressurreição. Bom, indo para a nossa conclusão, essa lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio de episódios da ressurreição de Lázaro. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar com essa esperança no seu coração e que Cristo é a ressurreição e a vida. E crendo nele, ainda que esteja morto, viverá. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar até o fim dessa aula. E não esqueça, próxima lição não será gravada aqui, será a lição do número 8, presencial na nossa igreja. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe.